Vamos lá? Tudo bom com vocês? Que a graça e a paz de Cristo reine em seu coração. Muito bom dia para cada um. Começando esta semana que promete muito, a última semana do mês de outubro. Uma semana profética, uma semana cheia de graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? E hoje nós vamos ter uma manhã de paz, uma mentoria, né? Baseada em um acontecimento que está muito quente, uma pauta quentíssima aqui das mídias sociais, dos veículos de imprensa, e eu quero usar essa lição para trazer uma aplicação de um princípio espiritual. Todo mundo que pelo menos tem um mínimo de antena, né, sabe do ocorrido de ontem, quando o ex-deputado Roberto Jefferson, ele recebeu na sua casa, né, policiais federais com mandato de prisão por conta dele ter gravado um vídeo ofendendo uma ministra do Supremo, a Carmen Lúcia. Na verdade, ele impetrou realmente algumas palavras de baixo calão, dirigindo-se a essa senhora, e a pedido de 2 senadores, um STF dá uma ordem à Polícia Federal para que a Polícia Federal fosse à casa do então ex-deputado, que já cumpria um mandato domiciliar, né? Então, ele, inclusive, não podia nem usar a rede social, estava usando a rede social da sua filha, que é a Cristiane Brasil. E nesse ensejo ele dispara essas palavras contra a ministra Carmen Lúcia. Momento em que os policiais federais chegaram no portão da sua casa, ele começa a gravar o vídeo mostrando o circuito de câmera que tem no portão da casa dele, mostrando as viaturas, dizendo que se eles insistissem nessa incursão, ele estaria disposto, inclusive, a dar a própria vida dele, a se tornar um mártir por aquilo que ele chama causa da liberdade. Eu não quero usar isso para falar de política. Eu estou usando esse acontecimento para falar sobre aquilo que me pertence, tá? Para falar sobre aquilo que depende da sabedoria de Deus para eu poder instruir você nessa mentoria dessa manhã. Para isso, eu quero trazer Provérbios 4:13. Provérbios 4:13. Compartilha, porque hoje eu vou falar sobre conselhos e conselheiros. Eu não vou fazer juízo, até porque eu não tenho autoridade e nem maestria para isso, tá? Então não vou fazer juízo de causa sobre a questão Roberto Jefferson. Eu só estou usando esse evento para trazer um entendimento espiritual, de um princípio espiritual, usando esse acontecimento lamentável, sim. Provérbios 4:3, abra sua Bíblia. Provérbios 4:3 diz assim: apegue-se à instrução e não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Provérbios 4:13, tá? Apegue-se à instrução e não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Gente, um dos princípios mais... Madurão! Um dos princípios mais repetidos na Bíblia, seja de forma direta ou indireta, tá?
é o princípio da sabedoria baseada em conselhos. É o princípio da sabedoria baseada em conselhos. Agora eu vou avisar aqui, se começar aqui, Isa Celiane, 13, minha filha, se você insistir, toma bloco. Porque ninguém está falando de política aqui, eu vim falar de Bíblia. Tá? O seu lugar não é aqui. Então, ó, mete o pé, senão eu vou te dar um bloco. Respeitar o espaço é princípio, tá bom? Não sei quem você é, sei nem se você é ovelha da Igreja de Deus Tem Mais, tá bom? Não interessa quem você é. Mas você precisa aprender a respeitar o lugar, o tempo e o espaço. Aqui ninguém está tratando de política. Provérbios 4. Ah, tá bom. Então tá bom. É porque tudo que tem 13, minha filha, já... Então tá bom, ó. Me perdoe, Isa. Porque você botou só o 13 ali. Me perdoe, tá bom? Então vamos lá. Quando nós... Não, já tá corrigido, tá, gente? Já pedi perdão. Pronto. A interpretação errada foi minha. Ela corrigiu o que ela tinha escrito lá em cima. Tamo junto. Você é da Deus Tem Mais, Isa? Se for, vai me dar um abraço amanhã e deixa eu te dar um livro de presente. Pronto. Tá resolvido. Um dos princípios mais repetidos na Bíblia é o princípio da sabedoria através do conselho. Então, Isa, vai me dar um abraço amanhã, tá? E eu quero te dar um livro de presente. Por quê? Porque desde sempre, conselhos foi uma arma espiritual para trazer esclarecimento, para trazer equilíbrio, para trazer a visão transparente de algo que a pessoa às vezes não está vendo. Tá? E aí, olha o que aqui acontece. Quando eu digo que mentores evitadores, aqui está o fato. Aqui temos uma questão muito clara sobre isso. Por que eu estou trazendo a questão Roberto Jefferson? Um camarada que já tem lá 70 anos, não sei, deixa eu ver a idade dele aqui, ó. Roberto Jefferson, idade. Quantos anos o camarada? 69 anos. O cara tem 69 anos, deputado, político de carreira, um cara inteligentíssimo. Foi liberado para ele uma ordem, um mandato de prisão, porque ele ofendeu oralmente uma ministra do Supremo. Gente, eu não sou especialista, não perguntei de advogado nenhum, mas olha, com o raso conhecimento que eu tenho de direito, se ele se entrega pacificamente e fosse conduzido, mano, ninguém nesse país fica preso porque xingou outra pessoa, seja ela quem for. Não existe jurisprudência. Não existe jurisprudência para você manter encarcerada uma pessoa que xingou a outra. Sabe o que ia acontecer? Ele seria conduzido em questão de horas ou hoje, estaria liberado. No máximo, o que a ministra, a excelentíssima ministra, iria fazer é entrar contra ele com processo dentro de uma outra instância. Mas ninguém vai ficar preso porque xingou o outro. Aí o que o cara vai lá e faz? O cara dispara tiros sobre agentes da Polícia Federal e arremessou granadas. 2 ficaram feridos, já estão liberados. E agora sim, agora existe. Aí o Alexandre libera um outro, despacha uma outra ordem, agora sobre ato flagrante de agressão, atentado à vida e por aí vai. A pergunta do milhão aqui é o seguinte:
Se esse camarada tivesse alguém para... E aí, deixa eu concluir isso aqui. Aí ele não quer se entregar, ele não quer se entregar. Em algum momento isso ia terminar pior do que já estava. E o padre vai lá, conversa com ele. Um padre, um pastor, se não me falha a memória, vai na casa dele, conversa com ele, ele entrega as armas e a posteriori ele se entrega. Olha um conselho, gente. Só que agora, o pior já tinha acontecido. A pergunta do milhão que eu faço aqui, e é o conselho que eu quero deixar como meditação para nós hoje, é o seguinte: se o ex-deputado Roberto Jefferson tivesse pelo menos uma pessoa o qual ele reconhece autoridade, para antes de tomar uma atitude, uma decisão, uma ação, movido pelo calor das emoções, movido pelo seu orgulho. Gente, orgulho, meu Deus do céu, muito cuidado com isso, irmão. Sabe por quê? Porque por causa do orgulho, você sempre vai querer fazer uma devolutiva em uma ofensa num nível maior. Olha isso aqui, cara. Por causa do orgulho, você sempre vai querer devolver uma ofensa num nível maior para você ter a sensação de vantagem. Como eu aplaco a força do orgulho? Conselhos. Como eu aplaco a força do orgulho? Conselheiros. Eu sempre digo para os meus alunos: não decida nada quando você está muito triste. Não decida nada quando você está muito eufórico. Porque esses dois extremos, eles são perigosíssimos. O extremo da tristeza te faz tomar decisões equivocadas. O extremo da euforia te faz tomar decisões equivocadas. O que tem de gente que no auge da tristeza fez besteira. O que tem de gente que no auge da euforia fez besteira. Eu vou contar algumas histórias cabulosíssimas aqui para você, porque essa palavra hoje, ela é um alerta para a sua vida. Um alerta para a sua vida. Quando você não tem conselheiros sobre a sua vida, uma voz que você respeite, uma voz que você honre, uma voz que você considere. Mentor não é quem fala com você, mentor é quem você escuta. Vou passar um creme aqui que meu cabelo está todo espetado. Olha aí, ó, momento vaidade. Eu fico olhando, aí vai me incomodando. Aí, Brasil. Que isso, Brasil? É o varão cabeludo. Gustavo, Deus abençoe, meu filho. Então escuta. Olha aqui pra mim. Tia Deise, tem que cuidar, né, tia Deise? Olha aí, ó. Oxa. Essa câmera pega tudo também, por isso que às vezes eu venho de boné. Entenda! Eu até perdi o que eu estava falando aqui. Deixa eu tomar um assunto sério. O que eu conheço de gente que tomaram caminhos sem volta. Caminhos sem volta, que não tem como consertar mais, por causa de uma decisão tomada
em um momento de euforia ou num momento de profunda tristeza. Sabe que você precisa ter um combinado com a sua alma. Não te custa nada. Não te custa nada, igreja, ter uma voz que te apacente, que te oriente, que enxergue pelo lado de fora, que te mostre o cenário que o seu emocional está te ocultando. Por que Esaú vendeu o direito de primogenitura para Jacó, que tomou uma decisão com fome e cansado? Porque ele chega no final do dia com a caça, cansado e com fome, o guisado de Jacó já está pronto, comendo. Me dá um pouco do seu guisado? Dou não, te vendo. Me dá a sua primogenitura que você come o guisado. E para que me vale a primogenitura se eu estou cansado e com fome? Toma um prato de sopa. Eu tenho certeza que se esse cara vai falar com o pai, vai falar com a mãe ia falar, tá maluco? Não sei se a mãe tinha inclinação para Jacó, mas Isaac ia falar, meu filho, tu tá doido? Conselho, gente. E eu carrego uma máxima, que se algo não pode esperar eu orar, eu já sei que não é para mim. Se algo não pode esperar eu avaliar a cena e tomar conselho, eu já sei que não é para mim. Gatilho de urgência, gente. Deixa eu trazer aqui um conhecimento de marketing digital para você. O gatilho de urgência é um dos gatilhos que mais vendem. Por quê? Porque a pessoa não quer ter sensação de perda. Ou resolve agora ou vai acabar. Então tem urgência e escassez. Quando eu junto gatilho de urgência com gatilho de escassez, eu imprenso a pessoa contra a parede e forço ela de maneira emocional a apressar a decisão. Por quê? Porque se ela trouxer o racional, ela não decide. Ela só decide movida pelo emocional. E muitas vezes o arqui-inimigo das nossas almas, a saber, o diabo, ele vai usar de situações onde esses gatilhos de urgência e escassez sobrevirão sobre você, aliado a um sentimento extremo, seja de tristeza ou de grande euforia, fazendo você tomar decisões que às vezes podem ser caminhos sem volta na sua vida. Tá fazendo sentido essa mentoria hoje de manhã aqui? Por isso eu quis usar o exemplo do ex-deputado Roberto, porque se ele ligasse para alguém, pô, esse cara tem advogado, não é possível que ele ligou para o advogado e falou assim, ó, vou meter bala, e o advogado falou assim, vai. Não fez. Ele não quis ouvir ninguém. Em algumas gravações dá para ouvir, não sei se esposa, filho, alguém dentro da casa estava dizendo, não faz, calma, calma. Ele não quis ouvir ninguém, não quis ouvir, Sabe por quê? Porque quando o seu estado emocional ele está extremado, você fica cego e fica surdo. Lembra? Ai, gente, a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. Como que a Bíblia é tremenda. Quando Agar está saindo com o menino para o deserto, acabou a água, e ela manda o menino em um tiro de flecha, porque ela não quer ouvir o choro do menino, e ela está aqui em desespero, o anjo aparece, ela olhou para o lado e viu a fonte de água. Será que aquela fonte já não estava ali, mas o desespero dela a fez estar cega diante do óbvio? Então você precisa ter um combinado com a sua alma. Você precisa ter um combinado com a sua alma.
Você precisa ter um trato com a sua alma. Você precisa ter um termo muito claro em relação à tomada de decisões. Eu tomo decisões mediante conselhos. Eu tomo decisões mediante oração. Porque quando a sua alma gritar, faz, o diabo vai jogar gasolina nisso aí. E muitas vezes para sua destruição. Na grande maioria das vezes. Decisões tomadas sem conselhos. Está aqui Provérbios 4,13. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Dela depende a sua vida. Provérbios 12,15. O caminho do insensato parece justo, mas o sábio ouve conselhos. O sábio ouve conselhos. Provérbios 12,15. Não vai ficar salvo, gente. Tá? Não vai ficar salvo, não. E agora, um senhor de 69 anos, um ex-deputado, sabe, um camarada que, quer queira, quer não, fez parte da história, inclusive, se eu não estou errado, daquela bancada constitucional de 1988, pela idade dele, pela carreira política dele, podendo terminar os seus dias como estava, no domiciliar, com os filhos, com os netos, num lugar bacana onde ele estava, e nessa altura do campeonato voltar para uma cela, porque não ouviu conselhos. Eu vou contar algumas histórias aqui para a gente terminar, de pessoas que não ouviram conselhos, histórias com H, tá? Um homem de Deus, um servo, depois de dedicar mais de 25 anos na mesma empresa, no seu primeiro emprego, foi desligado do quadro de funcionários. Desligado, sentindo-se injustiçado, não conseguindo uma recolocação no mercado. Ele foi entrando num espiral de tristeza, de depressão, de angústia, de vergonha. Vendo que de pouco a pouco os recursos estavam se esgotando, o seu peito vai apertando cada dia mais, e num belo dia ele vai até o lugar onde ficavam ali os seus amigos de infância, na intenção de conversar um pouco, de espairecer. Homens sem princípios, homens sem Bíblia. E ali ele conta a sua história, ele abre o seu coração, e um daqueles amigos disse para ele: vamos tomar uma. Não tem problema nenhum. Isso aqui vai te ajudar a relaxar, se alegrar um pouquinho. Estamos entre amigos. E ele cede aquele conselho, aparentemente inofensivo. Só que uma virou duas,
2 viraram 3. Esse homem se embriaga. Não era acostumado a beber. Estando ele embriagado, esse mesmo amigo disse: vamos ali comigo. E esse homem leva o amigo em uma casa de prostituição. Onde esse homem se entrega a orgias. Já estava bêbado, triste. O diabo veio e taca gasolina na questão. Estando ele embriagado, com os sentidos afetados, ele se entrega à orgia. E quando no dia seguinte ele acorda naquele lugar, naquele antro, possuído por um sentimento de vergonha massacrante, e agora o vil acusador que o levou para ali, dizendo que era bom, é o primeiro a condená-lo. Primeiro ele diz: vamos. Depois ele diz assim: tá vendo? Olha onde você está. Esse homem acorda todo vomitado, nu, fedendo. Apressadamente ele veste a sua roupa e sai. Demônios cercam ele na mente e começam a trazer palavras de acusação, sentimento de vergonha. E ao invés dele ir para casa, seguindo o conselho agora de demônios, os demônios falavam assim: você não pode voltar para casa desse jeito. Ele simplesmente pega uma rua e vai indo no lado oposto da sua casa. Ele vai indo, e ele vai indo. A noite chegou, ele dorme debaixo de uma marquise, ele acorda no dia seguinte, e ele vai indo, ele dorme numa rodoviária, ele acorda no dia seguinte. Resultado, esse homem vai caminhando por quase 300 quilômetros e vai parar numa cidade bem distante. Sem conhecer ninguém, sem recursos, ele encontra abrigo embaixo de um viaduto, onde ali ele vai fixar a sua morada, junto àqueles homens que também, como ele, não seguiram conselhos, e que para aplacar a fome e o frio, fazem uso desmesurado de substâncias tóxicas baratas, como cachaça, crack. Como é que eu sei dessa história? Porque 3 anos depois desse acontecido, o pastor Mark Anderson estava fazendo um evangelismo exatamente nesse lugar, levando comida e cobertores. Quando ele entrou num cercado de papelão, encontrou um homem dormindo. Ele acordou o homem e disse: trouxe um sanduíche e trouxe um chocolate quente. Vamos comer juntos? Pastor Mark Anderson, que na época era um jovem ainda, ele conta isso. Ele serve aquele homem, ele se serve, senta-se. E aquele homem está com a refeição nas mãos, olhando o pastor Mark Anderson. E o pastor Mark Anderson disse: come? Ele falou: não, vamos orar primeiro, o senhor pode fazer uma oração? E o Mark Anderson, movido por um discernimento, disse assim: não, então agradece você, e eu vou concordar contigo. O pastor Mark Anderson disse que naquela tarde ele ouviu uma das orações mais profundas que ele já tinha ouvido. Aquele homem, de um segundo para o outro, ele se imposturou dentro daquele cercado de papelão e começou a orar como alguém que orava todos os dias, várias vezes.
a ponto do pastor Mark Anderson deixar as lágrimas escorrerem no rosto. Já não orar mais, ele só olhava para o moço que orava. E terminado, eles comeram, e o pastor Mark Anderson perguntou: como você veio parar aqui? E essa história que eu contei, esse moço contou para o pastor Mark Anderson. Ele disse: já tem 3 anos que eu estou aqui. Sinto saudade da minha esposa, dos meus 2 filhos, mas provavelmente eles me têm como morto. Talvez ela já tenha encontrado alguém para se relacionar. Não existe mais volta para mim. O pastor Mark Anderson disse para ele assim: amigo, sempre tem jeito com Deus. Se eu conseguir um lugar, uma casa de recuperação, eu posso vir aqui e você vai comigo? Ele disse assim: se você conseguir, eu vou. Talvez esse seja o meu recomeço. Mark Anderson sai daquele lugar e começa a fazer contatos, mas naquela época ele ainda era muito jovem, não tinha tantos contatos. Até que 3 dias depois ele consegue um contato e um lugar. E ele volta para debaixo daquele viaduto. Ele vai até aquele cercado de papelão, que estava vazio agora. E ele começa a perguntar: cadê o fulano que estava aqui? E então ele recebe a notícia de que aquele fulano havia se enforcado. Por causa de um conselho errado, no momento de profunda tristeza, pessoas erradas, lugares errados, palavras erradas. Ele toma uma rota e não tem mais caminho de volta. Gente. Essa eu testemunhei. Essa ninguém me contou. Uma moça ali pelos seus 23 anos, que cursava uma faculdade, estava noiva, e ela trabalhava, estudava, e juntando seu dinheirinho, ajudando seu noivo a organizar a festa de casamento, tudo aquilo ali, muito esforço, uma família pobre. E num dado momento ela descobre que ela estava sendo traída. Não só traída, mas que na verdade esse moço, seu noivo, ele possuía uma família. Ele já tinha inclusive um filho em uma relação. E ele continuava tendo encontros com a mãe de seu filho, né? E noivo dela. Provas cabais. Repito, isso aqui ninguém me contou. Essa foi comigo. Isso foi na Nova Iguaçu. E ela, com aqueles fatos irrefutáveis, ela toma a decisão de terminar o noivado. Com justiça, com apoio da família. O camarada não tinha como negar o fato, porque as provas estavam postas. E no final de semana seguinte, ela vai dormir na casa de umas amigas, uma noitadinha de, tipo essas, era coisa inocente, era tipo essas meninas que juntam e vamos dormir todo mundo na casa da outra. E ela vai,
E daqui a pouco chega um camarada, amigo da amiga, chega outro camarada, amigo da amiga, outro. Daqui a pouco tinha um grupo de gente dentro daquela casa, homens e mulheres. Inicialmente era algo muito inocente, brincadeiras, era um churrasco, era não sei o que, era jogando Uno. Até que alguém disse assim: vamos pedir uma bebida, um negócio aqui. Eu não bebo. Mas quem bebe, bebe, quem não bebe, não bebe. Ok. Só que as horas vão avançando, a liberdade vai crescendo. Aquela moça que tinha terminado o noivado, nesse sentimento de querer se autoafirmar, de querer se sentir um pouco mais feliz, de se sentir no direito de fazer o que quer, começa a beber também. Vai bebendo, também se embriaga. Daqui a pouco todo mundo entra na casa, coloca um som, começa a dançar. Alguém apaga uma luz, apaga outra luz. No final da história, aquela casa virou um antro. Um antro de orgia. Isso ela me contou essa história. Eu fiz parte de uma ONG em Nova Iguaçu, que dava assistência a soropositivos e familiares. É por isso que eu sei dessa história. Em uma inocente noite, se sentindo no direito de desopilar a mente, ela se permite viver aquelas coisas ali, e com o passar do tempo ela vai sentindo o seu corpo estranho, a sua imunidade baixando. E o resumo dessa ópera: ela se torna uma pessoa soropositiva aquela noite. Uma única noite. Uma noite. Por isso que Salmos 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E ele será como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que dá o seu fruto na estação certa. Suas flores não murcham, suas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer, nisso ele será bem sucedido. Muito cuidado. Muito cuidado com quem você anda quando você está muito triste. Muito cuidado com quem você anda quando você está muito feliz. Muito cuidado com quem você ouve. Muito cuidado se você não ouve ninguém. Muito cuidado, gente. Diante dos nossos olhos, uma cena terrível. A pergunta que fica é: será que esse homem de 69 anos vai aguentar tamanha vergonha nessa altura do campeonato? A minha oração, e repito, eu não estou aqui falando de política, eu estou falando de conselhos. A minha oração é que esse senhor, né? Independente do que ele fez, de tudo, Deus dê a ele graça. Graça. Quero orar com você? Vamos orar? Muito cuidado, gente. Muito cuidado. Cuidado. Cuidado com as coisas que são inocentes. O diabo nunca vai contigo até o final.
Eu tenho um post que de vez em quando eu ressuscito ele aqui no Instagram. O diabo nunca vai contigo até o final. Muito cuidado. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Estende suas mãos. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de ti, te cubra de paz, de misericórdia, de sabedoria, de paciência, de humildade. Que jogue por terra todo orgulho. O orgulho não provém de Deus. E coloque no seu coração a paz que excede todo entendimento, que guardará a nossa vida até a volta de Cristo Jesus. Que o alerta, a sirene do Espírito Santo grite dentro de você. Todas as vezes que você tender a inclinar-se para o lado errado, te dando livramento, te livrando de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe nosso Brasil, as famílias brasileiras. Amanhã nós vamos estar encerrando essa festa do Outubro Rosa, recebendo a missionária Leandra Nascimento, tá? E vai ser uma festa linda amanhã, a terça do crescimento. A Leandra sempre tem uma palavra de muito avivamento, uma palavra de profundidade bíblica, e eu quero encorajar vocês, sobretudo as mulheres, a estarem amanhã, tá bom? Na nossa terça do crescimento, em nome de Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Até amanhã, às 9 da manhã, aqui na nossa mentoria do Manhã de Paz. Não se esquece, Deus tem mais.